Bom dia e bem-vinda ao Manhã Mulher! Vamos começar o nosso programa falando sobre o nosso estilo pessoal? A visagista Bianca Rodrigues vai nos falar como podemos identificar e desenvolver o nosso estilo pessoal. Vamos conferir juntas? Olá, eu sou Bianca Rodrigues, especialista em imagem emocional, e hoje eu quero mostrar para vocês 5 dicas para identificar e desenvolver o seu estilo pessoal único. Por que único? Porque o fato é que a gente quer se sentir especial, a gente quer mostrar a nossa personalidade através do nosso visual, mas nem sempre isso é uma tarefa fácil. Até porque a gente tem o tempo inteiro informação na palma da mão, né? Então a gente acaba se comparando e acaba assimilando tanta coisa que a gente se perde. Então vamos lá para a primeira dica que vai te ajudar a desenvolver seu estilo. Bom, é importante que você pense na sua imagem pessoal como uma expressão de quem você é. Então, para isso, você precisa de um processo de autoconhecimento. Você precisa entender, em primeiro lugar, quem você é, e a partir daí você começa a pensar na sua imagem, nos acessórios, nas roupas, nas cores, no formato do seu penteado, corte de cabelo, como algo que fala sobre você. Não é algo de fora para dentro, é o contrário, é de dentro para fora. Então isso vai te ajudar a não só identificar, mas também a se colocar no mundo, a se projetar através do seu visual. A segunda dica é como buscar inspiração. Eu não estou falando que você vai deixar, uma vez que você passou pelo processo de autoconhecimento, que você vai deixar para lá as pessoas que te inspiram, seja celebridades, influenciadoras, blogueiras, enfim, né? A gente está o tempo inteiro vendo imagens, consumindo essas imagens e de alguma maneira elas tocam a gente. E aí como é que eu faço para selecionar as imagens que realmente vão me tocar e que não vão fazer com que eu me perca de mim mesma? Bom, é importante que, já falamos na primeira dica, você passe pelo processo de autoconhecimento. Agora é você juntar as referências que vão trazer essa inspiração que você busca. Então você vai selecionar pessoas que, por exemplo, tenham um biotipo muito próximo do seu, o tom de pele parecido com o seu, para que você consiga gerar uma identificação. A gente tem uma rede social muito famosa que a gente consegue colecionar imagens, né? Você deve saber do que eu estou falando. E você vai selecionar então pessoas, imagens e lugares que tenham a ver com a sua realidade, para que você consiga se projetar ali. E aí eu não sei se você já ouviu falar do mood board, que é aquele quadro de inspirações em que a gente monta tipo um mural. Quem aqui foi adolescente nos anos 90 sabe do que eu estou falando. Você pegava, recortava revistas e montava lá o seu mural de inspirações. Hoje a gente faz isso de modo digital. Então reúna imagens que tragam para você uma sensação boa, que comuniquem aquilo que você também deseja expressar. Você precisa experimentar, partir para a experimentação. Como assim? Você vai identificar as suas preferências. Você já passou pelo processo de autoconhecimento, você buscou as suas referências e agora você vai experimentar. Então você vai mexer nas suas coisas, vai pegar o seu closet, você vai entender quais são os tecidos, os caimentos, as cores que você se sente mais poderosa, que fazem com que você fique mais confiante, que fazem com que você receba mais elogios. E aí, muito importante aqui, é você sair um pouco da zona de conforto. Faz umas experiências, coloca aqui uma peça que você talvez não usasse com outra e aí de repente você descobriu uma coisa nova, experimenta. E conforme você for experimentando, vai tirando foto e vai fazendo o seu mural de inspirações com as suas próprias imagens. Já pensou nisso? É muito importante que você tenha conhecimento da sua própria silhueta, que você identifique os pontos fortes da sua imagem. E aqui vale uma boa dose de generosidade, porque eu sei que a nossa autocrítica ela é muito cruel. Você vai tentar ser o mais generosa possível, assim como você seria com uma amiga, você vai ser com a sua própria pessoa. Então, procura descobrir os seus pontos fortes, fisicamente falando, e aí você vai usar peças não para disfarçar aquilo que te incomoda, mas pelo contrário, para valorizar aquilo que você tem de melhor e que você identifica. O que é? É o seu rosto,
De repente é o seu cabelo que é incrível, maravilhoso e vale a pena valorizar com acessórios, é a sua silhueta, não sei, você que sabe. Então aproveita esse momento também para identificar o que você mais ama no seu corpo. Com certeza você vai encontrar alguma coisa assim. Gente, tudo é processo. E para você criar um estilo único, para você se expressar, para você conseguir olhar no espelho e dizer assim, essa sou eu, você precisa ter paciência, porque é um processo gradual. Então não é algo que você hoje vai chegar, vai resolver, vai abrir o seu armário e vai tomar decisões. Não, você tem que ter calma, paciência. Algumas vezes você vai acertar, outras vezes você vai errar. E aí, a partir disso, você vai gerando aprendizados. Não se exija a ponto de querer ser perfeita já de primeira. Vai tentando, vai testando e, principalmente, se divirta no processo. Bom, essas foram as 5 dicas. Eu espero que você experimente, que você teste, que você tente e que você mande pra gente os seus resultados, as suas dúvidas, tá bom? Então até o próximo programa e a gente se vê aqui. Agora a nossa dica é para as mulheres empreendedoras. A consultora empresarial Hannah Ita vai nos falar sobre empreender um novo negócio em meio às incertezas da vida. Como empreender no mundo de incertezas? Hoje, muitos empreendedores estão deixando de crescer e buscar o seu desenvolvimento por medo. Medo de um cenário incerto que está por vir. Mas espera aí, quando sua vida foi certa? Quando você tinha 100% de certeza do que ia acontecer daqui 10 minutos? O problema é que antes isso não nos paralisava e hoje acontece. A sua reação ao incerto é o que mudou. Você se tornou despreparado para viver isso. Como se preparar para viver isso? Alguns se assustam com a palavra planejamento. Então, eu vou usar o termo aprenda a criar cenários. Sim, quando você cria cenários, você dá opções para a tomada de decisão ser mais rápida. Vou te contar como fazer isso. Primeiro, observe ao seu redor. Entenda o que está acontecendo com o mercado. Pergunte ao seu cliente. Tenha informações sempre. 2. Aprender a reavaliar. Com as mudanças diárias do mundo, os cenários podem ser alterados e novos caminhos traçados. Esteja pronto para a mudança. 3. Crie opções. Aprenda a lidar com os recursos que você tem e se prepare na ausência dele. 4. Tome decisões. Não espere o ambiente esteja propício para você fazer algo ou que o ambiente te force a tomar decisões. 5. Assuma a responsabilidade. Entenda que pode não dar certo, mas você não está parado esperando. Aprenda que impossível não existe. É algo que da sua mente, que cria barreiras que te limitam. No lugar disso, esteja disposto a se reinventar todo dia se for preciso, para nunca parar. E agora eu vou para um rápido intervalo e quando eu voltar vamos falar com as mamães que assistem o nosso programa. Essa é a Baronesa Beauty Studio, um salão completo para você cuidar de sua beleza em um ambiente descontraído e aconchegante, longe dos problemas e da correria do dia a dia. Estamos próximos ao centro de Valinhos, na Rua Americana 892. Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre cronograma capilar. Você sabe o que é? O cronograma capilar é uma rotina de cuidados com o cabelo composta por 3 passos: hidratação, nutrição e reconstrução. Cada um desses passos trata o cabelo de uma maneira específica. Criando um cronograma capilar que intercala essas etapas de acordo com a necessidade dos seus fios, você consegue deixá-los mais bonitos e saudáveis. Pensando nisso, a Doce Rosa Profissional desenvolveu a linha Cronograma Capilar, um protocolo completo com os 3 passos para você fazer em casa ou no salão. E hoje vamos falar da máscara de hidratação. A hidratação serve para repor nutrientes e a umidade natural do córtex capilar, a parte mais interna dos fios. Com isso, garantimos flexibilidade, maciez, maleabilidade, alinhamento e suavidade aos cabelos. A máscara de hidratação da linha Cronograma Capilar da Doce Rosa Profissional contém óleo de argan, óleo de coco, silicone e multifuncionais vegetais.
Recupera os fios, devolvendo maleabilidade, maciez e brilho. É recomendada principalmente para quem está com os cabelos ressecados, com pontas duplas e com falta de brilho. Se o seu cabelo está assim, inicie o seu cronograma capilar pela hidratação. Então, quando for fazer o seu cronograma capilar, já sabe, né? Escolha pela linha Cronograma Capilar da Doce Rosa Profissional. Você vai amar! Voltei! Agora a dica é com a nutricionista Vanessa Galo, que nos fala sobre a seletividade de alimentos das crianças. Vamos conferir? Olá, meu nome é Vanessa Galo, sou nutricionista materno-infantil e hoje eu vou falar com vocês sobre seletividade alimentar, né? As famílias me procuram muitas vezes porque o seu filho, sua filha, ela vem comendo menos, vem ficando mais seletivo para determinados alimentos, recusando determinados alimentos ou grupo de alimentos. E aí os pais se preocupam muito, né? Porque, claro, querem ver o seu filho comendo ali de forma variada e equilibrada. Então, o primeiro ponto que eu sempre trago para esses pais é entender o que é normal para cada idade. Então, dentro do desenvolvimento da criança, a gente vai ter fases e períodos que alguma seletividade pode ser esperada, né? Principalmente quando a gente fala ali da criança que está entre os 2 anos até os 4, 5 anos. É uma fase que a criança está dentro do seu desenvolvimento, começando a se conhecer nesse mundo, né? Entender que tem a sua própria individualidade, entender que tem as suas vontades, as suas escolhas, mas ao mesmo tempo é uma criança ainda muito imatura, que não tem o seu raciocínio ainda tão bem desenvolvido, para que a gente consiga explicar, para que consiga entender todo esse contexto da alimentação de uma forma mais complexa. Então é uma criança que a gente fala que é a fase das birras, né? É uma fase aí que a criança ela tá nessa transição entre aprender o que é a sua autonomia de escolha, mas ao mesmo tempo sem ainda entender o porquê das coisas, né? Eles vêm aprendendo isso nessa fase. E aí, por isso, é muito comum a gente ter nessa idade uma certa seletividade, né? Certas restrições. A gente fala que é a fase do não, né? A fase que qualquer coisa que a gente pergunta, a criança vai falar não, que não quer. E aí, depois de 5 minutos, está fazendo aquilo que a gente falou e tinha negado inicialmente. Então, essas oscilações são muito normais. E aí, a gente entender um pouquinho o que é normal dessa idade, como acontece esse desenvolvimento, ajuda bastante a lidar com esse período normal aí do desenvolvimento e de seletividade aí na alimentação, tá? Então, não tornar essa seletividade que pode ser normal nessa idade um grande monstro, né? Um grande problema, buscar sempre entender ali o porquê das recusas da criança, aproximar essa criança de outras formas do alimento, né? Então, são formas de tentar manter essa presença do alimento ali que vem sendo pontualmente rejeitado. E para isso, para que a gente consiga ter essa tranquilidade, a gente tem que entender que existe uma divisão de responsabilidades dentro da alimentação, né? O que é essa divisão de responsabilidades? É entender que os pais, os adultos, os responsáveis pela criança, a escola, os avós, quem cuida da alimentação dessa criança, tem a responsabilidade de escolher o que vem sendo oferecido, qual que é a qualidade desses alimentos, como é a rotina dessa criança, se os horários estão adequados de refeição, se essa criança não está beliscando demais, tendo disponível alimentos demais entre uma refeição e outra, a ponto de interferir no apetite dela para a próxima refeição. Então, ter horários adequados, ter uma rotina alimentar, isso é a responsabilidade dos pais, né? Quem vai estar presente no momento da refeição, fazer as refeições em família, isso são responsabilidades dos pais. E a criança tem a sua própria responsabilidade, né? Não é só os pais que determinam e comandam toda a alimentação. A criança tem a sua responsabilidade, que é selecionar do que tem disponível, o que ela vai querer comer e o quanto ela vai comer. Né? Quando nós temos uma criança com bom desenvolvimento, com um desenvolvimento adequado, enfim, uma criança que está aí saudável, se desenvolvendo, a gente entende que ela sabe escolher e sabe comer o quanto ela precisa para ficar saciada ali de acordo com a sua fome.
né? Então, a quantidade que a criança come é a criança quem decide, não é os pais quem vão determinar por ela. Então, o meu papel como mãe vai ser oferecer uma alimentação variada, equilibrada e saudável para o meu filho. E o quanto meu filho vai comer é ele quem vai determinar, essa não é minha responsabilidade. Então isso é muito importante, né? Ter essa divisão de papéis para que a gente consiga seguir o que é a nossa responsabilidade. Nem ultrapassar o limite da criança, às vezes forçando a criança a comer além do que ela demonstra querer, ou fazendo estratégias como punição, né? Você só vai receber a sobremesa se você terminar de comer o prato todo, você só vai poder brincar se comer o prato todo, porque aí são estratégias que com o tempo podem prejudicar muito a relação dessa criança com a alimentação e levar a seletividades ainda mais intensas. Ou barganhar, né? Então, a mamãe vai ficar feliz se você comer, eu vou chorar se você não comer, eu vou ficar triste, porque a criança ela tem um envolvimento emocional também ali, com quem está participando da refeição com ela. E é claro que ela não quer deixar a mamãe triste, mas muitas vezes o quanto ela precisava comer naquele momento era aquela quantidade que ela comeu. Então é importante que a gente respeite ali a intenção e a quantidade que a criança come, tá? Tomar cuidado com essas estratégias, ou ficar oferecendo comida o tempo todo, comeu muito pouco no almoço, então eu já vou oferecer uma fruta em seguida, já vou dar o leite em seguida, e aí fica toda hora oferecendo comida. E isso vai fazer com que a criança perca a sua percepção ali de fome e acabe comendo menos mesmo em outras refeições. Então lembrem sempre disso. Qual que vai ser o meu papel? O meu papel vai ser oferecer uma alimentação adequada, em horários adequados, com alimentos adequados, e aí eu vou respeitar o quanto a minha criança está disposta ali a comer em cada refeição. Sem usar estratégias, sem usar uso de telas, de celular, de televisão para fazer a criança comer de forma distraída. O momento da refeição ela tem que ser tranquilo, prazeroso para a criança. A criança ela tem que estar presente naquele momento, entendendo o que está acontecendo, comendo de uma forma intencional, ou seja, ela busca aquele alimento e o que ela quer comer. E a gente só vai conseguir desenvolver uma boa alimentação com as crianças se a criança tiver prazer naquilo que ela consome, né? no que ela come, nos alimentos e nos momentos de refeição que ela desfruta ali com a família. Então nunca esquecer disso. Nossa responsabilidade é colocar os limites, né? Colocar o limite do que é oferecido, dos horários de refeição, de como essas refeições são feitas, e aí a responsabilidade da criança vai ser decidir o quanto vai comer. E aí esse equilíbrio ele vai acontecendo com o tempo e tende a ser uma fase passageira essa seletividade, esse momento aí que a criança ela vai acabar restringindo um ou outro alimento. Se tiver muito complicado para você, busque ajuda, busque orientação com o seu pediatra, com uma nutricionista materno-infantil, porque muitas vezes as coisas saem um pouquinho do nosso controle e aí ter ajuda, uma ajuda profissional, faz toda a diferença para que vocês consigam passar aí por essa fase de uma forma leve e reverter tudo isso com o tempo, tendo uma criança comendo de tudo com o tempo. E a nossa última dica de hoje é com a Personal Organizer Lili Zardi. Se tem algo que atrapalha na organização, é a questão das pilhas. Sejam pilhas de roupas, pilhas de objetos, porque fica difícil de movimentar aqueles objetos e também de manter, né, de devolver no lugar. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como resolver esse problema. Eu sou a Lili Zardi, Personal Organizer, e hoje eu estou aqui direto da loja Preciosular para mostrar esses organizadores para vocês. Vamos lá? O primeiro organizador, esse organizador aqui de panelas, de frigideiras. Percebam que as peças ficam individualizadas. Então, imagine lá aquela pilha de panelas, de frigideiras. Você vai tirar a última, tem que retirar todas e depois para devolver a mesma coisa. Dessa forma, elas ficam todas individualizadas, você retira e devolve com a maior facilidade. Sem contar que esse tipo de organização costuma ganhar espaço no seu armário, então é uma grande dica. Outro organizador, o organizador de pratos aqui, ó, que você consegue também
evitar grandes pilhas, porque os pratos ficam pesados, geralmente no manuseio desses pratos pode ter uma queda, pode lascar a peça, então bem legal dividir essas pilhas e esse organizador então ele é muito adequado para o canto do armário, fica super bacana. Esse outro organizador aqui é um organizador de tampas, mas percebam que aqui a utilização está sendo para suplás. Olha só que lindo os seus suplás, ficam ali prontos para o uso, você retira, devolve e também então pode usar para tampas de panelas, quando o seu espaço aí não permitir que seja guardada a tampa junto com a panela, então esse organizador é super bacana também e multitarefas. A maioria dos organizadores, eles são multitarefas, né? Eles não servem para uma única função. Então aqui, um organizador de tampa sendo utilizado para suplar e ficou bem bacana. Aqui um mini escorredor de pratos sendo utilizado para guardar mesmo os pratos. Então você pode manter os seus pratos na vertical, né? Utilizar essa verticalidade traz muita praticidade no seu dia a dia. E, por fim, o organizador de refratários e formas, né? Eu vejo muitas pessoas empilhando refratários, especialmente esses de vidro, e é muito perigoso. Eu já vi clientes relatando problemas, assim, acidentes domésticos, quedas de refratários, né? Até machucando pessoas. Então, essa forma de guardar, você fica totalmente individualizada, fica fácil, fica prático para devolver, para usar e muito legal. Os organizadores, então, são grandes aliados na organização, especialmente na manutenção dela. E aí, gostou dessa dica? Como que estão esses itens organizados na sua casa? Você já conhecia esses organizadores? Comenta aqui para mim, que eu vou ficar muito feliz de receber a interação de vocês. Outras dicas de organização para o seu lar e para a sua vida você pode encontrar em meus produtos digitais, workshops, mentoria, masterclass, lives e muito mais. Informações em 19 99886 3862 ou no meu Instagram, Lilizardi Organizer. Muitas dicas, não é mesmo? Para rever essas dicas ou compartilhar com uma amiga, corre lá no nosso canal do YouTube. Eu vou ficando por aqui, desejando que você tenha um ótimo dia!